A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estou aqui em casa, como você pode perceber, e estava lendo aqui a palavra de Deus, e sempre que leio a palavra de Deus, Deus me faz refletir em alguma coisa. E quando Deus me faz refletir em algo com relação à sua poderosa palavra, não é por acaso, é porque Deus ele tem algo a falar ao nosso coração. Eu estava lendo aqui em Tito, Tito, capítulo 2, versículo de número 11, onde a Bíblia fala os gloriosos benefícios, benefícios, melhor dizendo, da graça salvadora de Cristo. Aí diz no 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o que diz a palavra do Todo-Poderoso. A graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, está estendida para todos os homens. Quando a Bíblia fala todos os homens, está falando no contexto geral, de homens, de mulher. Porque Deus ofereceu a sua graça para que a humanidade pudesse tomar uma decisão, ou na verdade a maior decisão da sua vida. Essa decisão seria trocar o pecado pela graça de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado é uma prisão. A graça é a liberdade. E Deus estendeu a sua graça. Porque não é pelo pecado que somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo na carta aos Efésios que pela graça sois salvo mediante a fé. Então não é o pecado que salva, o pecado mata e leva para o inferno. A graça salva e leva para o céu. E o que Deus nos ensina com isso? Deus, na verdade, ele está nos propondo ou nos oferecendo uma oportunidade para que a gente faça uma escolha. Se a gente prosseguimos na graça, ou se trocamos a graça que é a liberdade pelo pecado que é a prisão. Você deve estar ouvindo esta mensagem e dizer: pastor, o senhor quer chegar com isso? Você vai entender aqui no versículo 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Observe que ele se entregou a si mesmo, simplesmente para que através do seu sangue houvesse uma saída, ou um elemento para pagar o pecado que seria o próprio sangue de Cristo. E quando a Bíblia fala que ele entregou a si mesmo, ele continua dizendo que ele nos purificou para ele mesmo, nos tornando um povo exclusivamente seu. Qual é o povo exclusivo de Cristo? Qual que é o povo exclusivo de Cristo? Observe que no início ele está falando que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, no versículo 11. Então, quando ele falou da graça, ele está falando de liberdade, de salvação. Quando fala de pecado, ele está falando de prisão, de morte, de inferno. Então, o povo exclusivo de Deus não é aqueles que ele estendeu a sua graça e as pessoas rejeitaram a graça pelo pecado. Embora a graça, ele estendeu para todos. Só que nem todos aceitaram. Muitas são as pessoas que mesmo a graça de Deus, que a liberdade e a salvação estão estendida, tem trocado a salvação, tem trocado a liberdade, tem trocado a graça pelo pecado, pela prisão, pela morte, pelo inferno. Muitas pessoas. Então o povo exclusivo de Deus não são aqueles que vivem pecando. O povo exclusivo de Deus não são aqueles que rejeitaram a graça. O povo exclusivo de Deus não são aqueles que rejeitaram a liberdade, a salvação. O povo exclusivo de Deus são aqueles que aceitaram a graça, que aceitaram a liberdade, que aceitaram a salvação mediante a palavra de Deus. Porque eu vou te falar, ele falou aqui, um povo exclusivo seu, zeloso e de boas obras. Quando a Bíblia fala de zeloso e de boas obras, ele está perguntando para mim e para você que vai ver essa mensagem, que tipo de zelo você tem tido para com a obra dele? A obra dele não são essas paredes aqui que eu vou te mostrar aqui, não. A obra de Deus não são essas paredes aqui que você está vendo. Não, não é isso aqui que você está vendo. A obra de Deus é a nossa vida. A nossa vida é a maior obra de Deus. Essa é a maior obra de Deus. Por quê? Um povo zeloso de boas obras. Se você voltar um pouco atrás, no mesmo Tito, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Observe o que a palavra fala. Que a palavra ela tem que gerar um poder.
ela tem que ser transmitida com um poder convincente. De que maneira? Aonde a palavra tem que nos ensinar o reto caminho. Esse é o objetivo da palavra de Deus. E o poder da palavra, através dela, a gente poder ser usado pelo Espírito Santo, independente de ser pregado ou não, para convencer outras pessoas, para termos uma razão precisa, clara, do que é a graça de Deus, para que através da palavra podemos convencer outras pessoas de que elas estão no caminho errado. E por que muitas pessoas não se convencem hoje em dia do pecado, de que ela está numa prisão, de que ela está no caminho errado? Por que será? Porque também quem está pregando não se convenceu que a palavra de Deus é poderosa para salvar a vida dele. Essa é a grande realidade. E quando a pessoa não se convence que a palavra é poderosa para salvar a sua própria vida, não adianta ele querer pregar salvação para os outros. Essa é a grande realidade. É o que disse aqui no final do versículo 14. Um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Quando fala zeloso de boas obras, a obra de Deus somos nós. Então o zeloso não tem que ser zeloso com a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? O templo do Espírito Santo. Qual é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja somos nós somos o corpo, ele é o cabeça. Então, se eu for zeloso pela obra dele, ele vai fazer morada na obra dele. Se eu não for zeloso da obra de Cristo, a obra vai andar num caminho e o cabeça vai andar em outro. A obra vai trilhar um caminho e o cabeça vai trilhar em outro. A obra que eu me refiro é ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que andar de acordo com o cabeça, que é Cristo. Se o templo, o Espírito Santo estiver morando nele, vai andar de acordo com a cabeça. Mas se a pessoa não zela da obra de Cristo, porque tem muita gente que pensa que a obra de Cristo é só dar uma marmita para o mendigo. Tem gente que pensa que a obra de Cristo é só visitar o órfão, a viúva. Não, é muito mais que isso. Tem gente que pensa que a obra de Cristo é só pregar a palavra. Também não, é só na igreja. Não, isso não é só a obra dele. A obra dele vai além. Quando Cristo fala de obra, está falando algo muito mais profundo, além do que nós entendemos. E ele pergunta, você está sendo zeloso pela minha obra? Ou você está zelando do templo? Você está zelando do templo? Essa é a obra de Cristo. Que zelo você tem tido com a obra? Porque se você zelar do templo ou da obra dele, a obra vai andar no mesmo caminho que o cabeça anda. O cabeça é Cristo. O templo é o nosso corpo. Se nós estivermos zelando da obra, o Espírito Santo vai habitar no templo. E o templo vai andar de acordo com aquilo que o cabeça pensa. Mas, por outro lado, se a gente não zelar da obra ou não zelar do templo, o corpo vai andar no caminho e o cabeça vai andar em outro. E o corpo normalmente se perde, porque o corpo, a maioria das vezes, pende para o pecado. O corpo, a maioria das vezes, pende para arrogância, para mentira, para o engano, para jactância, para vaidade. Diferente do cabeça. Eu nunca vi o cabeça seguir o caminho errado. O cabeça sempre seguiu, segue e seguirá no caminho certo. Mas nem sempre o corpo segue no mesmo caminho. Deveria, mas nem sempre segue. O que Deus está nos ensinando com isso? Nós temos que tomar cuidado com quem estamos seguindo. Porque tem pessoas que é apegada à placa de igreja. É isso mesmo. Tem pessoas que é apegada ao corpo. Tem pessoas que é apegada muitas das vezes à religião, à doutrina. Tem pessoas que elas seguem o corpo, o caminho que o corpo segue, mas o corpo nem sempre segue o caminho certo. Se você seguir o cabeça, você não vai errar. Se você seguir o cabeça, você não vai se perder. Se você seguir o cabeça, você vai seguir o caminho certo. Se você seguir o cabeça, você vai ser salvo. Mas se você continuar seguindo o corpo eu me refiro ao pecado, o corpo eu me refiro aos homens, o corpo eu me refiro à placa de igreja, o corpo eu me refiro à doutrina, o corpo eu me refiro à religião. Se você estiver seguindo o corpo ou os homens, porque você é apegado a homens, apegado à placa de igreja, a pessoas, você vai para o inferno. É isso mesmo. Quem segue o corpo pode ir para o inferno. Mas eu nunca vi ninguém seguir o cabeça e se perder. Porque a maioria das vezes o cabeça segue um caminho, o corpo outro. O cabeça sempre anda no caminho certo. Mas o corpo normalmente não deveria, mas sempre anda no caminho errado. A quem você tem seguido? Ao corpo ou cabeça? O corpo me refiro à igreja no contexto geral. As paredes, os homens, a placa de igreja. Isso representa o corpo, porque a igreja é o corpo. Cristo é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. O cabeça não erra, mas o corpo nem sempre está no caminho certo. A quem você tem seguido? Será que você não está sendo convivente com o erro de alguém? Será que você não está seguindo o corpo por causa da placa da igreja? Será que você não está seguindo o corpo por causa do líder? Cuidado para você não perder essa salvação. Acorde enquanto há tempo. Seja você pastor, seja você membro, obreiro, bispo, quem quer que seja. Muitas são as pessoas que têm seguido o corpo. Acorde enquanto há tempo. Ainda há chance.
Ainda há tempo, ainda há oportunidade de você se converter, fazer a coisa certa. Deixar de seguir o corpo e passar a seguir o cabeça. Quem você tem seguido? O corpo ou o cabeça? Você tem zelado pelo corpo? Qual tem sido as obras? Quem você tem seguido? Queria que você pensasse nisso. Deus abençoe no nome de Jesus.